noite, a graça e a paz, amados, amém? Abram suas Bíblias, por gentileza, nos Salmos de números 34, verso 19. O tema da palavra que vamos compartilhar nessa noite, desafiados, somos nós. Pela manhã tivemos a oportunidade de compartilhar sobre o tema força e coragem, com base na palavra Josué 1:9, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E aí falamos sobre fé e coragem, são íntimas, da fé. A fé, a força e a coragem são íntimas da fé. Depois falei sobre os antagonistas da força e a coragem, que são o medo e o desânimo, e como nós podemos vencer. Paulo compartilha a igreja de Coríntios em 2 Coríntios 12, de 9 a 10, mas ele mesmo disse, minha é a graça, para você é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, quando Paulo compartilha a sua fraqueza. E aí então ele finaliza, pois quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Aí falamos sobre a fé e a restauradora da força e da coragem, e alguns pontos, discipulado, palavra, relacionamento e por fim atitude. E dando seguimento à atitude, agora é frente a desafios. Olha o que a palavra diz no Salmo 34, 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Diga assim, o Senhor é o meu livramento frente aos desafios. Pode sentar, por gentileza. Amém. Primeiro Coríntios capítulo 16, verso 13, a palavra de Deus diz, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Ela nos desafia a termos uma atitude, mantermos-nos corajosos e fortes. Mas nesse sentido, ser corajoso e forte no sentido espiritual. Eu disse aqui uma frase pela manhã falando acerca de fé e coragem, e principalmente abordando os antagonistas da fé e da coragem, que é o medo e o desânimo. A seguinte frase: o medo enfraquece o forte e o desânimo amolece o corajoso. Eu vou repetir. O medo enfraquece o forte e o desânimo amolece o corajoso. Como nós vamos vencer os desafios que estão postos ou sempre se apresentam à nossa fé, à frente em nossa caminhada? Aqui fala que o Senhor ajuda aqueles que estão à sua mercê, ou se dão a Ele. Nós acabamos de ler Salmo 34, 19. O Senhor ajuda aqueles que passam por adversidades. Ele diz, eu livro de todas. Eu louvo a Deus pelos livramentos que constantemente Ele tem me concedido. Quantos deles? Um dia desse mesmo para trás aí, irmãos, eu estava numa situação, e aí eu vi alguns traficantes com alguns, que eles chamam lá, de bagulhos lá, escondendo e tal, e um deles veio e quase que tirou um cheiro nas minhas costas, me intimidando. Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Nós sabemos que nós estamos nas mãos do Senhor, irmãos. E para contar algo assim bem forte, eu fui pastor da juventude na igreja Betel durante alguns anos. E nós tivemos um encontro de juventude, naquela época nós estávamos com mais de 200 jovens. A igreja estava muito cheia com os convidados, um templo um pouquinho menor do que esse, não tinha lugar, tinha jovens sentados no chão, nas laterais. A rua era uma rua sem saída, e estava cheia de carros, uma aglomeração enorme. E para completar, no bairro que era o bairro de Hélio Ferraz, aqui na Serra, estava havendo uma festa
na rua, não sei se era pagode ou festa junina, eu sei que ainda tinha muita gente nas ruas. E aí acabou o nosso culto e a juventude da igreja saindo toda, e como era um aglomerado enorme, tinha mais de 300 pessoas com os carros tudo na rua, os carros foram saindo e um dos trabalhadores jovens de apoios, sem querer, encostou o carro dele na perna de uma moça. Para quê? Aquilo, uma confusão se deu em meio à multidão, e chegaram lá dentro e falaram assim: pastor, vão matar fulano de tal que está lá fora. E aí não, ninguém vai morrer não, em nome de Jesus. Desci rapidamente, fui para o meio da multidão, e quando eu cheguei, os traficantes no bairro estavam com as armas em punho, apontando na cabeça do rapaz, o nome dele é Djalma, dizendo: nós vamos matar, você atropelou a minha namorada. Aí eu entrei no meio: pode parar com esse negócio aqui, que confusão é essa? Guarda essas armas aí no nome de Jesus. E os camaradas com a arma em punho assim para cima, olharam para mim: ô pastor, é o senhor que está aí? E foram guardando a alma. Vamos embora, gente, vamos embora. E Deus nos deu um livramento. Depois, quando eu estava com a Elida dentro do carro, né? O quê, né? Você vê aqueles monte de pistola, revólver. Aí ele dá: amor, o que é aquilo? Eu falei assim: é o livramento de Deus, minha filha. Nós estamos vivos aqui pelo milagre, né? Então Deus nos livra de situação quando nós estamos colocados em suas mãos. Agora, como é que nós vamos viver momentos desafiadores e deles sair vitoriosos com livramento? Primeiro eu quero trazer a você que só vai sair vitorioso frente a desafios, ou você será um desafiado vencedor quando passar por uma transformação. Os desafios na nossa caminhada, nós temos que entendê-los como não naturais. Tudo que envolve um filho de Deus, um discípulo de Jesus, é espiritual. Repita comigo assim: meu Deus é espiritual. Eu sou também espiritual. Aí você diga à pessoa que está ao seu lado assim: você é filha, é filho dele. Não é verdade? Então veja, como é que nós vamos então ter uma vida transformada? Eu preciso primeiro, queridos, entender que eu, sem Deus, sou uma pessoa perdida. Sem Deus eu estou morto. O Senhor é a vida. Jesus veio para trazer salvação e nós sabemos disso. E glória a Deus que nós que estamos aqui no templo, nesse culto de celebração, reconhecemos isso. Alguns com a maior compreensão, outros com menor compreensão, outros sem dar muita consideração, outros considerando profundamente com alto comprometimento. O certo é que Deus nos deu a oportunidade de estar aqui para ouvir essa palavra. E uma vez que Deus te deu a oportunidade para você estar aqui para ouvir essa palavra, você precisa ouvir a palavra de sabedoria do rei Salomão, o homem mais sábio da terra. Em Provérbios 24:10, olha o que Salomão fala: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Quando eu pensei nessa frase de Salomão aqui, uma declaração tão forte dessa, com respeito ao enfrentamento das adversidades e desafios, ele fala com propriedade. Se você depois tiver a oportunidade lá no Provérbios 24, o restante do capítulo, quantos conselhos maravilhosos ele tem para enfrentamento de desafios e da vida neste mundo. Mas esse aqui mostra um pouco daquilo que nós compartilhamos, e você depois pode assistir no YouTube a mensagem da manhã, que já está disponível. Como podemos vencer? Vivemos uma vida de coragem, uma vida realmente de força na fé. Nós vamos
vemos isso na história de Josué, na vida de Davi, que eu compartilhei pela manhã, e eles não abriram mão disso no momento da maior dificuldade. Josué estava frente às muralhas de Jericó. Eu tive a oportunidade, pela graça de Deus, de estar lá, no lado palestino, onde hoje estão as ruínas da cidade velha. Incrível, pedras do tamanho desse púlpito aqui era o que formatava a muralha, e não era dessa altura não, dessa altura e desta grandeza. Quando estávamos lá com o guia, aquelas ali são as pedras que formavam a muralha. Eu olhei as pedras, tinha um monte de conglomerado pequeno de pedras do tamanho dessas caixas. Então, era muita pedra para fazer uma muralha, né? Aí primeiro ele deixou todo mundo olhar, né, e tal. Mas são aquelas? Não, gente, não são aquelas. É aquela montanha ali. Aí na hora que nós fomos olhar montanhas, pedras desse tamanho, empilhadas, derrubadas, uma confusão. Falou assim, foi essas pedras que Deus colocou no chão. Meu Deus. Josué, em frente àquilo, ele podia pensar, nunca vamos vencer esse povo, como os demais espias que foram enviados por Moisés. Não tem como vencer aquele povo, o povo é grande, as muralhas são tremendas, é um povo tremendo que aos nossos olhos nós nos vimos como insetos perto deles. Para quem olha de cima daquela muralha, um lugar que dava a passar carros de cavalos na antiguidade, que eles diziam que eram 2 carros emparelhados, não é? Em cima da muralha, imagina um negócio desse. Mas Josué e Calebe, que entraram na terra prometida, disseram, não, nós vamos entrar, Deus vai colocar todos eles no chão, aquela terra Deus nos entregou. Eles creram, apesar das circunstâncias estarem dizendo ao contrário, viram pela fé. Isso só acontece no coração daquele que tem uma entrega, uma renúncia de si mesmo, está disposto a tudo pela causa do Senhor. Nós estamos dispostos, é o que eles disseram para Moisés, Josué e Calebe, nós estamos dispostos a viver ou morrer pela causa. A questão é, nós vamos entrar e Deus vai nos entregar em nossas mãos. Mas o vacilar, queridos, abre a oportunidade para que amoleçamos, venhamos a minguar. Agora, a transformação produz a presença do Espírito Santo em nós. Paulo falando à igreja de Filipenses, capítulo 4, verso 13, ele instigou aqueles homens de Deus, as mulheres de Deus daquela igreja, que era uma igreja pequena, considerada a menor de todas na época das igrejas da Ásia. Tudo posso naquele que me fortalece. Repita comigo aí, por gentileza, esse versículo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. Não é porque nós somos fortes e corajosos, não é porque nós somos bons, não é porque nós temos mais fé que ninguém, é porque o maior, o grande, o Senhor de todo o poder está em nós. E quando isso acontece, nós cremos, nós temos fé no impossível, daquilo que os olhos não vê. Hebreus, capítulo 11, verso 1, falando acerca da fé, dando-nos uma ideia do que seria a fé. O escritor aos Hebreus disse, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, pela fé nós enxergamos o desafio no chão. Nós já vemos a cidade como nossa. Era isso que Josué e Calebe estavam dizendo, volto aqui a falar sobre eles. Nós já estamos visualizando e tendo a terra como nossa possessão de herança. Mas a transformação, ela ocorre quando nós abrimos a oportunidade para que Deus possa trabalhar em nossa vida. Porque os nossos olhos são enganosos. Os desafios à nossa frente parecem maiores do que na realidade são, pois o medo faz isso. O medo cria isso. Eu algumas vezes já compartilhei aqui com vocês
história com letra E que meu tio me contou quando era criança. Hoje ele já está falecido, o nome dele era Daniel. E uma vez eles estavam numa fazenda. Quem já ouviu essa historinha que eu estou contando aqui? Nem vai, alguns só, né? O Josué já ouviu. Então, Josué, não dá spoiler não, tá? E lá tinha uma história nessa fazenda que, ao cair da tarde, em tempos de lua cheia, aparecia um caixão em cima da porteira. E a porta, né, o caixão em cima da porteira, abria a porta e fechava. Imagina uma visão dessa, hein? Quando dava esses dias, ninguém passava na porteira, ninguém saía da fazenda. E lógico, o dono da fazenda aproveitava, né, e serviço das pessoas, né? Mas aí, como ele mudou para lá, isso, gente, foi lá nos idos de 1978, 77, por aí. Eu tinha uns 6 anos de idade quando contaram essa história. Ele foi para lá e ele sempre deu uma de cowboy, machão, né, e tal. E chegou lá, contaram a história para eles. Que nada. Vocês são tudo uma cambada de frouxo, um monte de peão frouxo aí. No dia que tiver aqui, eu vou montar no cavalo e vou lá no caixão e vou fechar o caixão. Pode, você vai mesmo? Vou. Senão eu não me chamo Daniel, né? E ele parecia um daqueles atores, era um camarada bem apessoado, parecia um daqueles atores, não sei se era o Terence Hill. Quem já viu o Terence Hill, daqueles filmes de cowboy, um cara de olhos azuis, né? O Bud Spencer e Terence Hill, aquele filme antigo daquela época. Ele gostava de vestir igual o Terence Hill, aquelas roupas de couro, tal, aquele chapéu. E no dia do aparecimento, lua cheia, vai aparecer o caixão, todo mundo se juntou na varanda da fazenda, e de longe, realmente, na hora que a lua batia, já por volta da meia-noite, aparecia claramente um caixão, abrindo e fechando em cima da porteira. E aí, está lá o Daniel no meio do pessoal. E aí, Daniel, aqui está o cavalo, vai lá fechar o caixão. Diz ele que, né, ele estava mantendo aquela pose de machão, mas quase fazendo pelas pernas abaixo, de tanto medo, porque o caixão abria e fechava. Mas como não tinha jeito, não dava mais, montou ele no cavalo e foi em direção à porteira. E quando ele mais chegava, mais ele tremia e quase caiu do cavalo, mais medo ele tinha da visão. Mas à medida que ele foi chegando, o vento foi batendo um pouco mais, e ele percebeu que realmente havia uma imagem diferenciada, mas era uma folha de bananeira, que caída por cima da porteira, dava a impressão que quando o vento batia, a porta de um caixão abria e fechava. Ninguém chegava na porteira por causa de uma folha de bananeira. E aí então ele se encheu de coragem, gritou de longe: cambada de frouxa, eu vou fechar o caixão. E passou com o cavalo e meteu a mão na folha de bananeira, com a impressão que deu para fechar o caixão, e voltou. Aí você sabe que naquelas horas da noite ali já começa a aparecer nuvem, fechou e tal, e o caixão desapareceu. E ele ficou como o fechador do caixão. Não mais, isso eu não contei da outra vez, porque depois que eu lembrei disso, ele termina a história assim: no outro dia eu fui lá com uma foice e cortei a folha da bananeira. A partir daquele dia, a história dele foi a seguinte: ele foi o homem que fechou o caixão e ele desapareceu. Essa é a história. O medo cria ilusões terríveis. Quando éramos adolescentes, dentro de casa com a luz apagada, se houvesse algum batido de porta, algum barulho na cozinha, se enfia debaixo da coberta, com coisa que a coberta vai salvar alguém. Eu me lembro até hoje, né? Eu sempre tenho que contar uma da Thalita, está fazendo 16 anos, a gente não pode deixar. Não podia aparecer alguma coisa: pai. Parece que o pai vai defender de tudo, não é? É ou não é assim? Os filhos clamam pelos pais. E sabe,
Meu irmão, minha irmã, nós temos um Pai poderoso que tudo pode, ao clamarmos por Ele, Ele vai nos atender. A palavra de Deus fala que qual é o filho que se um pai lhe pedir pão, lhe dará em lugar de pão uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará em lugar de peixe uma serpente? O nosso Deus nos dá o que nós precisamos, sabe o quê? O Espírito Santo em nossa vida que produz transformação. Quando estamos com o Espírito Santo, queridos, os nossos olhos não enxergam as imagens, as fantasias do medo impostas pelo inimigo. Nós enxergamos pela fé o livramento que o Senhor tem e está nos dando. Agora, eu preciso me submeter à transformação. Enquanto for criança, ou enquanto for incauto, e ficar acreditando em assombração, saci pererê, curupira, monstros, eu vou continuar vendo coisas que não existem. Mas os meus olhos espirituais precisam estar transformados no Senhor para enxergar a mão de Deus estendida para os livramentos que Ele tem para nós. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Transformação ocorre profundamente quando o Espírito de Deus encontra lugar na sua vida. E só você pode fazer a abertura da porta para que Ele possa entrar. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei, ele comigo. Jesus fala isso para nós. Ele está nos dando essa oportunidade de sermos os abridores da porta para que os desafios que estão à nossa frente sejam colocados por terra e venhamos a conquistar a vitória que Ele já programou para você. Mas, além de nos darmos a transformação, não adianta nada em dado momento eu reconhecer que eu preciso de Jesus, preciso de sua salvação, se não me submeter a Ele. Então, desafios nos levam também a ter um entendimento melhor quanto à submissão divina. São ferramentas de Deus para fazermos crescer. Romanos capítulo 5, verso 3, a palavra de Deus fala lá, que as tribulações produzem em nós uma modificação de nossa caminhada para subirmos 3 passos. E eu já várias vezes compartilhei isso aqui. É só você abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 5, dos versos 3 a 5. E acompanhe lá. Tire um tempo sozinho com Deus para você crescer nisso. Mas eu quero ler com você Romanos 10, verso 9, o que Paulo fala à igreja de Roma acerca da submissão divina. Olha o que diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e isso é para que ocorra a transformação em nós temos que professar a nossa fé em Jesus. Agora entra aí o que comumente não é feito, e crer nele, ou crer que Ele morreu e ressuscitou. Glória a Deus por isso. Tem muita gente que crê, e algum crê na medida da sua fé, e louva a Deus por isso. Agora, continuando, e crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, aí então será salvo, ou então será salvo. É uma condicionante. Confessar com a boca, crer que Jesus é Senhor, e crer no coração que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, não pode ter dúvida. Mas o destaque aqui que eu quero fazer é crer que Ele é Senhor. Tem que confessar com a sua boca que Ele é Senhor. Repita comigo: Jesus. Só fala isso se você quiser fazê-lo mesmo, tá? Jesus é meu Senhor. Se for isso na sua vida, você fale bem alto aí. Entenda isso. Quando eu digo que Deus é meu Senhor, eu estou dizendo, eu sou seu escravo. Escravo não faz o que quer. Nós usamos uma palavra para amenizar a palavra escravo, porque temos ranço com relação à escravidão no Brasil.
E aí nós somos servos de Deus. Você sabe o que quer dizer servo? Escravo. Vai lá no dicionário e olha para você ver. Como pela manhã trazia a entendimento aqui, trago novamente, nós éramos escravos do pecado e por isso mesmo dominados por Satanás. Hoje somos escravos da luz, do livramento, do perdão, para sermos submissos a Deus. A posição de escravidão não saiu de nós e nunca vai sair por nosso entendimento. Nós não temos força para tirar a escravidão de nós. Não é da nossa alçada. Desde quando o homem abriu mão, o ser humano abriu mão de seu status de criatura livre de Deus para cair na escravidão do pecado, esse status não lhe foi retirado. Só é retirado quando nós passamos por uma transformação, quando nos submetemos à governança divina, ou seja, a Cristo, e Ele então, ao discípulo, Ele diz: já não te chamo mais de servo, mas eu te chamo de amigo. Mas não é para todos, é para o discípulo. E sabe quem é o discípulo? O discípulo é o aluno, que aprende os atos e as atitudes do mestre, com o objetivo de aproximar mais do mestre, e formatar e multiplicar um outro discípulo. Se você abre mão desse caráter, você continua no estado de escravidão, pois esse status é só para o discípulo que o Senhor aponta o dedo para ele e fala: você é meu amigo. Pela manhã eu compartilhei isso, que Abraão foi chamado amigo de Deus, pelo próprio Deus. Para alcançarmos o status de amigo de Deus, queridos, primeiro nós precisamos descer e assumir o nosso status de escravos, e viver tal qual. O escravo sabe qual é a posição de seu senhor e qual é a sua. Paulo, inclusive, falando acerca disso, fala assim: olha, depois de fazermos tudo, nós ainda precisamos reconhecer o nosso lugar. Nós somos inúteis. Deus nos ama, queridos, não pelo nosso status. Ele nos ama porque Ele nos quer. E nós não alcançamos sucesso em Deus por mérito. Nós só chegamos ao status de amigo de Deus, não porque nós merecemos e porque nos esforçamos, mas é por graça. Porque a salvação é pela graça, e tudo quanto Deus faz por você é por amor. Mas uma coisa nós precisamos fazer: não podemos nos esquecer do que Ele fez por nós. Ao nos esquecermos disso, Paulo usa uma palavra muito difícil, que nós não temos costume de usar em nossa língua portuguesa, chamada, não é que a palavra que é usada, e eu chamo aqui, né, o vitupério. Sabe o que é a palavra vituperar, ou o verbo? É desonrar. Cristo foi na cruz, derramou o seu sangue, colocou-se no lugar da nossa morte, sofreu todos os danos por nossa causa e por nosso pecado. Nosso papel agora é honrar esse sacrifício e viver conforme a sua exigência. No reino de Deus existem critérios. Eu não posso viver conforme eu quero. Eu tenho que anular a mim mesmo e viver conforme o Senhor Deus me comanda. É o reino. Ou você está assim, ou então você não está. É sua decisão tomá-la. Quando Deus te torna livre para fazer decisões, você tem essa oportunidade. Mas muitos são os que têm a oportunidade e não fazem. Foi o caso, por exemplo, de Caim. Quando foi ofertar ao Senhor, ele teve a oportunidade de dar o melhor de si para Deus, mas ele deu o que sobrou. Ah, pastor, mas por que o senhor está dizendo isso, que ele deu o que sobrou? A palavra de Deus deixa bem claro, você precisa ler o Gênesis lá, porque quando Abel foi ofertar ao Senhor, foi dar ao Senhor, ele deu a primícia, ou seja, o primeiro fruto de seu sucesso, o primeiro fruto dos seus ganhos, ou seja, as melhores ovelhas, ele ofereceu ao Senhor em sacrifício. E a Bíblia fala que foi lá Caim, não foi porque ofereceu coisa diferente, Caim ofereceu uma oferta ao Senhor. Quando fala uma, é porque tinha muitas outras, ele foi lá e pegou qualquer uma que estava no meio.
Repita comigo: Deus rejeitou. Todos aqui, Deus rejeitou a oferta de Caim, porque foi uma oferta. Não sei se vocês entenderam isso. Deu alguma coisa. Deus não está interessado com alguma coisa. Deus não está interessado com o que você dá. Ele não está interessado com o valor que você oferta ou dizima, para alguns que acham assim. Ele não está nem aí para você nesse sentido. Ele quer saber se em você e na sua vida Ele é honrado. Deus só aceita a honra com primícia. Quando o povo de Israel foi instruído a honrar a Deus com bens, Deus falou: não pode me servir uma ovelha manchada, não pode trazer para mim uma ovelha com defeito, nem boi, nem pomba. O fruto que vocês vão colocar diante de mim de cereais, da colheita, tem que ser o primeiro e a melhor, e a excelência. Pronto, é o critério. O critério para mim, para você, para adorar a Deus e sermos filhos de Deus na excelência é Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é primeiro lugar. É o critério. Você pode tentar negociar o tanto que você quiser. Quando Deus diz, está dito: passará os céus e a terra, disse Jesus, mas a minha palavra jamais passará. Aprenda uma coisa: você é que precisa de Deus, Deus não precisa de você. Uma vez eu vi uma frase de lameira de caminhão. Sabe o que é lameira de caminhão? Aquela lona que fica atrás da carroceria, né? E tem ali a sabedoria dos caminhoneiros. E a frase dizia o seguinte: Deus sem você continua sendo Deus. Você sem Deus permanece nada. Vou repetir. Deus sem você continua sendo Deus. Você sem Deus permanece nada. Agora, quando nós estamos com Deus, Ele nos muda de status. Passamos por uma transformação e somos chamados de filhos de Deus. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, repita comigo: o receberam. Aos que creem no seu nome, repita comigo: crê no nome dEle. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Duas coisas: recebê-lo. Aí nós temos que recebê-lo com as regras dEle. Temos que nos submeter aos comandos dEle. Nós temos que ser da palavra dEle. Não é do nosso jeito, não é da nossa forma. Quando nós, por exemplo, vamos para um determinado negócio, para um empreendedorismo ou para uma empresa, nós chegamos lá e recebemos as regras. É ou não é assim, Carlos? Você que lida lá, não é? Não tem as regras? Tem. Você quer trabalhar naquele lugar? Quero. Então você tem que se submeter. Vai entrar tal hora, vai sair tal hora. Vai ter tantas horas de repouso. Você vai ter que usar esse uniforme. Tem gente que não gosta de vestir um monte de roupa, mas quando é na empresa veste roupa laranja, roupa cor-de-rosa, não é? Roupa azul, chapéu. Eu me lembro que quando eu trabalhei na área de elétrica dentro da Vale, irmãos, eu ficava com aquela roupa de couro, né, por cima da minha roupa, assim, para não cair os negócios, quando a gente estava trabalhando embaixo daqueles pingamentos de coisa lá, e um calor, um óculos daquele que travava na cara, um negócio na orelha, parecia um astronauta, e estava feliz da vida, porque quando chegava no final do mês, caiu o salário na conta. Quantas vezes, como peão, deitei no chão para dormir, descansar, na hora do almoço, não é? Andando na Kombi. Você aceita. Você acorda 5 horas da manhã para chegar no trabalho no horário, trabalha de madrugada, você aceita as regras. Na faculdade, na escola, na vida, em casa, não é? Nós não temos regras em casa, tem que aceitar. Agora, quando é de Deus, nós queremos questionar. Quando é a palavra, não estamos dispostos a acatar. Queremos fazer do nosso jeito.
Não é assim que funciona, queridos. Para entrarmos no céu, para termos uma vida com Deus, para sermos chamados de amigo de Deus, nós temos que ter submissão à regra divina. Não dá para negociar, é inegociável. Ou você é, ou você está fora. Ponto. Pois a Bíblia deixa bem clara que o Senhor vem buscar um povo seu, é dele, escolhido, ou seja, é a dedo que ele vai escolher. E tem ainda um critério de boas obras. Ou você qualifica, ou está fora. Você pode ser frequentador da igreja, pode ser cantador da igreja, pode ser pregador de púlpito, pode ser a pessoa mais bem afeiçoada, amável, mas se Deus disser que você não passou nas regras, você está fora. Por isso que Paulo fala em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se vergonhar. Sabe o que vai te salvar disso? Maneja bem a palavra da verdade. Quando temos esta submissão ao Senhor, sabe o que acontece conosco, queridos? A fé, ela se torna ativa em nossa vida. Eu quero trazer aqui para vocês uma frase de um anônimo que eu li essa semana. Diz assim: não basta crer que Jesus existiu, não basta crer que Ele morreu e ressuscitou, é preciso crer que Jesus é seu Senhor, o dono da sua vida. Eu achei fantástico. Tem tudo a ver com Romanos 10:9. Não basta crer que Jesus existiu, não basta crer que Ele morreu e ressuscitou, é preciso crer que Jesus é Senhor, o dono da sua vida. Ou seja, não tem espaço para o seu eu gosto disso, eu acho que tem que ser assim, eu penso que tem que ser daquele jeito. Quando tiver Jesus não está, mas quando Ele dirige, ó Senhor, o que o Senhor quiser, não faça a minha vontade, oração de Jesus, mas sim a tua vontade, aí nós reconhecemos a Jesus como dono. Isaías 54:17, falando sobre a fé ativa, eu trago a vocês uma palavra: olha, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Olha o que acontece para aquele que está na fé ativa, ou seja, realmente crê que o Senhor está dirigindo a sua vida e tudo vai dar certo. Sabe, quem é que passa a fazer as nossas defesas? Quem passa a lutar as nossas guerras? Quem passa a garantir a nossa herança? Reconhecendo que ao reconhecermos que nós somos os servos, né? Porque fala bem aqui, ó, esta é a herança dos servos do Senhor. Nessa fé ativada, nessa vida de negação de nós mesmos, Deus fala: eu vou defender as vossas causas. É fantástico nessa concepção de Deus aqui, como advogado e juiz ao mesmo tempo, não é? Ele defende as causas e julga. Imagina isso, o próprio defensor vai julgar a seu favor, ou seja, causa ganha, como alguns incautos advogados acabam vendendo seu serviço para algumas pessoas. Não, isso é causa ganha, irmãos. Na advocacia humana, na justiça humana, não existe causa ganha. Na justiça de Deus, Deus ganha as nossas causas. O que acontece então quando nós temos desafios, nós somos desafiados e aí estamos com uma vida transformada, estamos submissos ao Senhor, estamos em fé ativa, vivendo a graça, o favor, os feitos de Deus em nossa vida? Naturalmente acontece multiplicação. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, texto que nós tanto conhecemos. E eu quero aqui ampliar essa multiplicação com a última frase de Jesus, no verso 20, diz assim, ó: eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos.
Olha que promessa para o Filho de Deus, para o discípulo: vocês vão, façam discípulos, pois eu estou com vocês todos os dias. Levante sua mão. No nome de Jesus, eu ministro sobre a sua vida uma vida de discipulado. Ministro mesmo. Meu sonho é que você seja esse discípulo, sabe? Porque Deus está garantido, você nunca vai estar sozinho. Vou repetir, você que está passando por momentos desafiadores de desânimo, depressão, mulheres, Deus está dizendo para você, você nunca vai estar sozinha. Eu, o Senhor, estou com você todo o tempo. Meu Deus. Não quer dizer que um filho de Deus não vai passar por um momento de desafios, de que a carne venha gritar para nós ao dizendo que nós estamos sozinhos, que ninguém gosta de nós. Ai, ninguém me ama, ninguém me percebe, ninguém me vê. Isso é a carne. Isso é a nossa fragilidade. Mas a fé nos dá a certeza de que Deus não está ao seu lado, Ele está em você. Um dia alguém me falou assim, né, às vezes eu tenho essas tiradas assim, tem dia que eu não tenho muita rapidez para pensar não, mas tem dia que eu tenho, no Espírito. Pastor, Deus está ao seu lado. Eu falei, está repreendido no nome de Jesus. Meu lado não, está dentro de mim. Falei, aí depois que eu senti o peso da palavra que eu dei, né? A pessoa falou com tanta destreza, assim, com tranquilidade, mas eu senti uma seta de Satanás. O diabo, de vez em quando, vem com essas mentirinhas com você. Deus não te abandona, Ele está do seu lado, Ele está com você. Você vai ouvir isso com pessoas falando na televisão, você vai ouvir pregadores incautos falando acerca disso, mas a palavra de Deus fala que nós somos o templo do Espírito Santo, a morada do Deus vivo. Ou Deus está em você, ou Ele está longe de você. Essa é a realidade. Ou Ele está em você, ou Ele está longe de você. Não porque Ele se afastou, mas porque você saiu da presença dEle. Porque Ele garantiu, eis que estou com vocês todos os dias. Ele está. A pergunta para você hoje é: e você? Está com Ele? Eu quero lembrar a você que Mateus capítulo 28, verso 20, é dito para os discípulos. É dito para aqueles que têm autocompromisso com Ele. Quem tem autocompromisso com Deus, Deus tem autocompromisso com Ele. E o compromisso de Deus é infalível. Nós podemos falhar, mas Deus nunca falha. Nós podemos até fraquejar, mas Ele nunca fraqueja. Nós podemos até vislumbrar derrota, mas Ele diz, eu venço por você. Nós podemos até achar que não vai acontecer, mas Ele tudo pode. E a boa, perfeita, agradável vontade dEle é o melhor para mim, é o melhor para você. Você precisa orar isso. Domingo passado eu compartilhei isso. Nós precisamos orar, Senhor, para o meu dia, eu quero a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E se você fizer essa oração, quem esteve aqui no domingo passado aprendeu a orar, olha, você vai sair na destreza, e não há desafio que Deus não possa vencer por você. Estou falando alguma coisa errada aqui? Não. Nós precisamos confiar e viver a vontade dEle. Então a multiplicação será natural, pois nós somos o templo do Espírito Santo. Ele vai estar frutificando em nossa vida, Ele vai estar realizando tudo em nós. Deus está te oportunizando hoje ter ciência e partir para uma fé ativa com consciência dessa realidade. Compreensão é colocar para dentro o entendimento e deixá-lo aflorar em você. É a sua oportunidade. Nós não podemos sair de uma celebração como essa
da mesma forma que nós viemos, pois todas as vezes que nós chegamos diante do Senhor e no seu templo, Ele fala conosco, e aí precisamos estar dispostos a ouvi-lo. A palavra fala que Deus está em seu santo templo, cálice diante dele toda a terra. Esse cálice diante dele não é Ele mandando aquela boca, Ele está dizendo que seu eu precisa abrir mão para ouvir a voz dele. E com isso, queridos, a multiplicação em todas as áreas da nossa vida vai ocorrer, pois Ele vai trazer acréscimo. Olha, quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, Mateus 6,33, as demais coisas vos serão acrescentadas. No livro de Salmos 37,5, que nós conhecemos também, não é? Entrega o teu caminho, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Olha o que acontece, olha os acréscimos, e o mais Ele tudo fará. Tudo, queridos, Ele vai fazer. Essa é a parte dele. A minha parte é me render ao Senhor e me submeter a Ele. Então nisso, o Espírito Santo está falando com você aqui nessa noite, lhe oportunizando, a mim, a chegarmos a um estágio da reflexão, que é o estágio da rendição. Nós queremos bênção, nós queremos o melhor para a nossa vida, quanto nós queremos. A nossa oração quase que praticamente toma conta tudo isso. Senhor, ajuda isso em mim, Senhor, resolve isso na minha vida, Senhor, tem misericórdia, Senhor, abre as portas, Senhor. E ainda não contente com o que nós oramos, nós ainda pedimos às pessoas para orar por nós. É ou não é verdade? O problema, queridos, não está na oração que nós fazemos. O problema está na rendição que nós não temos. Aquele que está rendido ao Senhor, eu cheguei a uma conclusão que nem precisa orar. Sabia disso? Nem precisa orar. O rendido a Deus, a própria palavra fala assim acerca dele, o Espírito mesmo, o Espírito que está nele, o Espírito mesmo intercede com gemidos inexprimíveis, pois eles não sabem como pedir. Ou seja, o próprio Espírito de Deus que está em nós ora por nós com gemidos diante de Deus, o próprio Deus gemendo para Ele, ao nosso favor. Você acha que Deus orando, Ele mesmo não vai responder a oração? Aí sabe o que acontece com aquele que está cheio do Espírito Santo? Ele não pede mais, ele só adora. Por isso que Paulo fala o seguinte: em tudo dai graças, 100% de graça de tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Mas só vai chegar essa compreensão, queridos, quem é discípulo. Deus sabe o que eu preciso, eu só preciso já agradecer por aquilo que Ele já me deu. Eu só preciso tomar posse e fazer acontecer o que Ele já me comandou. Se eu não entender isso, eu vou começar a olhar para o ímpio, e isso acontecer não é de agora não, tá? Desde o passado, está nas Escrituras. Olhar, mas por que o ímpio prospera? Por que eles têm essas coisas? O povo de Israel olhar para as nações, mas por que eles são tão poderosos? Eles nunca entenderam que o poder deles estava no Senhor. O nosso poder, queridos, está em Jesus. Se nós temos Jesus, nós temos todo o poder, porque Ele diz: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Quem tem Jesus, tem todo o poder. Se você soubesse o poder que está naquele que é discípulo do Senhor Jesus, e sendo discípulo, é mais do que bomba atômica. Aonde nós chegamos, é como a palavra de Deus diz, que quando o Espírito Santo manifestou no dia de Pentecostes, foi como um dinamite, dunamis, uma bomba. Mas enquanto você não tem noção disso, você vai olhar pelos seus olhos e vai ver o resultado conforme seus olhos. E quando vê o resultado conforme seus olhos, vai despencar, vai amolecer, a sua coragem se esvai, as suas forças vão embora, porque a nossa força e o nosso poder não estão nos nossos olhos, mas sim na fé. Vamos colocar de pé.
Nós estamos sendo desafiados. Como falei pela manhã, volto a repetir aqui. Está te faltando alimento? Não. Está te faltando vestuário? Não. Está te faltando casa? Não. Está te faltando saúde em meio à pandemia? Não. Se estiver em algum momento enfrentando alguma dificuldade na saúde, é porque Deus está trabalhando em sua vida num momento de aperfeiçoamento, como foi com Paulo. Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas Ele está te dando vida. Por que você está amolecido, derretido nas forças, descompromissado? Uma vez que foi desafiado, no momento do desafio de vivenciar a muralha à sua frente, retrocedeu. A palavra de Deus fala que o discípulo tem que tomar muito cuidado, pois uma vez lançando mão do arado, não olhe para trás. Mas sabe, em todo o tempo, nós temos a oportunidade de nos levantar, e a palavra nos diz: desperta tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É a chance. Curve sua cabeça por gentileza, feche seus olhos. Pode ser desânimo, pode ser diminuição da fé, até cadeias que já lhe prendam. É hoje. Transformação. A transformação é acompanhada do arrependimento, mudança de atitude. Deus lhe deu a chance. É renovo do seu compromisso, é reacender a chama. O altar precisa estar ardendo em fogo. Senhor Deus, esta noite gloriosa, em que a Tua palavra nos mostra que nós somos desafiados à transformação, à submissão, à fé ativa, à multiplicação, ou seja, uma vida de autocomprometimento com o Senhor, uma vida de discípulo. Pois na vida do discípulo, Senhor, nós temos a Tua presença garantida para todo e qualquer momento. Chegou a hora, Senhor, de usufruirmos plenamente disso. Ao trabalhar com essa palavra nos corações, ó Deus, que esta não seja uma oportunidade vazia, mas uma grande chance de avançarmos para o melhor. Então, ó Deus, pedimos a Ti, Espírito Santo, complementa a Tua palavra em nossa vida, realiza o que nós não podemos, que é dar o renovo. A Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, Senhor, nós estamos esperando em Ti, o renovo vem do Senhor, mas nós estamos exercitando a Tua fé, a fé no Senhor, no nome de Jesus. Pastor,